Queridos, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Não que as outras nós não prestemos, mas eu queria que você abrisse o teu coração para ouvir essa mensagem com entendimento espiritual. Existem coisas na nossa vida que mudam ou que deveriam mudar no decorrer do tempo. E quando nós deveríamos ter um comportamento diferente, nós não temos, nós ficamos atrasados. E aí nós não conseguimos entender o tempo presente, porque nós estamos presos ao ontem. Eu quero falar um pouquinho sobre a mentalidade da igreja atual. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja atual, inclusive essa igreja. Talvez nessa noite essa palavra seja um pouco sobre maturidade. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Escute, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus, ele vê a multidão, ele entende, ele enxerga que a multidão precisava de pastores. A nossa condição espiritual, quando nós nascemos de novo, a nossa condição espiritual, ela é plena, ela é completa. Porém, a nossa mentalidade precisará passar por um processo. O nosso espírito não evolui, mas a nossa mentalidade precisa passar por um processo, à medida que nós nos convertemos. Jesus, ele amava as multidões, ele curava as multidões, ele alimentava as multidões, mas ele investiu em um grupo seleto de pessoas. Amém? Ele sempre olhou para a multidão e ele viu aqui, ele disse: olha, esse povo é como ovelhas que não têm pastor, eles não sabem para onde vão, eles não têm ninguém que conduz ele. Então quando Jesus ele olha para a multidão, ele tem uma visão, ele tem um sentimento de compaixão, de ver pessoas que não estão sendo conduzidas a lugar nenhum. Eu quero mostrar nessa noite para vocês alguns comportamentos de Jesus. Como alguns sabem, eu tenho estudado os 4 evangelhos já há algum tempo, e isso me chama atenção. Então, Jesus, ele tem compaixão pelas multidões. Ele alimenta a multidão, ele cura a multidão. Ele ama a multidão, mas ele investe a sua vida num grupo seleto de pessoas. Agora deixa eu te falar um pouco sobre a figura da igreja. Todos nós sabemos que a palavra igreja, ela é feminina, amém? A palavra igreja, ela é feminina. A igreja, ela é uma figura feminina. Ela é uma figura feminina, é um corpo feminino, porém, ela tem uma cabeça masculina. E isso é bíblico. A igreja, ela é uma figura feminina. A igreja é a figura de uma mulher. Ela tem uma figura feminina, ela tem uma figura de mulher. Porém, a cabeça, abra lá em Colossenses. Vamos ser rápido. Colossenses, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18.
Deixa eu te mostrar isso. Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Ele é o cabeça, a figura de Cristo é a figura de um homem, amém? A figura de Cristo é a figura de um homem, e a igreja é a figura de uma mulher. Quarta-feira eu disse que Jesus não vai casar comigo, e nem com você, Ele vai casar com o coletivo, amém? Ele não vai casar com o membro, Ele vai casar com a igreja, e a igreja não sou eu na totalidade, a igreja somos nós, amém? Ele não vai casar com você nem comigo, Ele vai casar com a igreja, que é a totalidade do corpo. Então, Cristo é o tipo de um homem, a igreja é o tipo de uma mulher, a figura de uma mulher, especificamente a figura de uma mãe. A igreja é a figura de uma mãe. O que uma mãe faz? Uma mãe gesta, uma mãe amamenta. Ela faz isso. A mulher chamada igreja, ela tem um papel indispensável sobre todos aqueles que estão sendo ou dos que serão gerados. A igreja, ela tem esse papel, essa figura feminina, a figura de uma mulher. Agora, nós já falamos sobre isso. Um bebê, um recém-nascido, ele não precisa do pai para nada, irmãos. Ele não precisa da figura masculina para nada. Tudo que ele precisa, tudo que uma criança precisa é do peito da mãe. Sim ou não? Só que ele precisa é do peito da mãe, ele não precisa do pai para nada. Ele não tem consciência, toda a ligação dele está na figura materna, daquela que amamenta, daquela que cuida. Se o bebê está com fome, o que ele faz? Chora. Eu fico pensando, irmãos, imagina a Karen com 2 bebês chorando, irmãos. Eu acho que tinha que colocar um temporizador para cada um chorar em intervalos, né? Você imagina 2 crianças chorando ao mesmo tempo, irmão? Então, uma criança, quando ela chora, a mãe dá peito para ela. Se ela caiu, a mãe dá peito também. Eu estava vindo num avião agora, irmãos, agora à tarde. E de um lado tinha uma mulher com 2 crianças, uma maior e outro bebê. Irmãos, deu aproximadamente 1h15 do Espírito Santo para Campinas. Essa criança mamou umas 15 vezes, irmão. Não estou exagerando não. Ela pôs para um peito, ela pôs para outro. Aí quando a criança chorava, ela jogava para o outro. Aí a compressão do avião, e ela jogava para o outro. E o menino parava, irmãos. Eu falei, olha só, cara. Tipo assim, se chora, dá peito. Se chorar, dá o peito que ele para. Não, a questão não é se é fome. É que o peito faz parar de chorar. Essa é a figura da igreja. Se chorou, irmãos, não importa se está com fome, dá peito. Dá alguma coisa que console. Por determinado tempo, o peito é uma fonte de alimento, extremamente necessária, irmãos, extremamente necessária. Mas se com o passar do tempo, isso é constatado pela medicina, não é mais uma fonte de alimento, é uma fonte de consolo. Já não é para dar mais peito para ele, é para dar comida. Mas a criança cresceu e não foi tirada do peito, irmãos. Agora é só um consolo, não sustenta mais. Ou seja, o peito não alimenta mais. Porém, o alimento sólido
faz mal. Faz mal. Por quê, irmãos? Qualquer coisinha. Irmãos, você já viu Dizem, eu não vou afirmar isso, que eu não estudei sobre isso, mas dizem que uma criança que demorou para desmamar, ela vai demorar para se tornar adulta. Amém, irmãos? Deveria ter largado o peito pequeno, e como ele não largou, ele viveu de um consolo, por isso ele demorou, ele demora. Aí fica aquele, por favor, Cleiton, abaixa um pouquinho para mim o retorno, por favor. Aí, irmão, fica aquele marmanjão, com jeito de menino. Aqui não tem ninguém assim, irmão, estou só dando exemplo. Aqueles marmanjão que não tem comportamento de homem. Irmãos, escute, a igreja tem que te gestar, mas Jesus quer fazer você virar homem. Existe um tempo que nós precisamos viver como menino. Por que eu estou trazendo essa palavra nessa noite, irmãos? Deixa eu explicar para você. É que a igreja está vivendo uma transição. Nós estamos saindo de uma mentalidade de igreja para uma mentalidade apostólica. Obrigado pelo seu amém. Apesar que você não sabe, não entende o que é apostólico, né? Porque a mentalidade de igreja, quando eu penso em igreja, eu estou pensando no peito, naquilo que me alimenta. Irmão, você imagina um camarada, por exemplo, vou usar o Everaldo e a Marinês, estão lá em Tatuí. Estão lá cuidando da obra, você acha que é fácil, irmãos? Eu avisei para eles que não era fácil. Mas eles disseram, eu quero. Eles saíram de casa para estabelecer a família. Alguém aqui saiu de casa um dia para estabelecer família? Saiu? Você parou para pensar que tinha conta de luz quando você casou? Pensou ou não? Pensou nada, irmãos. Só viu quando a conta chegou. Você sabia que a beleza da tua mulher custava tão caro? Por quê, irmão? Toda vez que você encontrava ela estava pronta. Você achava o cabelo dela lisinho daquele jeito. Agora, eles estão estabelecendo família. Ele precisa entender o seguinte: ele vivia dentro de um lar, mas agora ele foi estabelecer a família dele. E agora ele tem que ser homem. Agora ele tem que ter maturidade para corresponder à altura, à altura do lugar que ele está. Você está entendendo? Queridos, às vezes nós queremos responsabilidade sem ter uma conduta correspondente à altura. Irmãos, o que é mais difícil, irmãos? Dar uma chupeta para a criança ou tirar a chupeta dela? O que é mais difícil, irmãos? Dar o peito para uma criança, para ele aceitar o peito, ou fazer com que ele solte o peito? Por favor. É mais difícil ele soltar ou pegar, gente? É isso que nós precisamos entender. O comportamento de Cristo, queridos, ele entende o momento que nós somos criança. Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, fala sobre isso. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. O escritor de Hebreus está dizendo: quando deveis ser mestre, pronto para ensinar outros, ainda precisa que alguém ajude. Quantos reconhecem em Jesus a expressão manifesta do amor do Pai? A Edileuza disse isso aqui agorinha. Irmãos, Deus é amor purinho. Para mim, eu volto a repetir pela milésima vez: o âmago de Deus é amor. Agora nós precisamos entender o que é amor. Vamos ver, eu quero mostrar a figura de Cristo como homem. Amém? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 66.
Nós vamos ler até os 70. Eu juro para você que eu estou resumindo. João 6,66. Acharam? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ou seja, Jesus tinha pregado uma mensagem muito pesada sobre comer a carne dele e beber do sangue dele. Irmão, Jesus não foi nem um pouco flexível. Imagine para um judeu ter que ouvir que tinha que comer, fazer um ato de canibalismo, comer corpo dele, a carne dele e o sangue. E quando Jesus prega isso, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Que delicadeza, né, irmão? Vocês não querem se retirar também? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Será que Jesus estava nervoso, irmão? Você acha que isso é papel? Quem é o bom pastor, irmãos? Vamos lá, quem é o bom pastor? É ele que está pregando, irmão. O bom pastor. Ele traz uma mensagem pesada, a galera começa a ir embora. Irmãos, escute, a maneira como Jesus se comporta nesse texto não é uma maneira normal, atual da igreja. Não é, irmãos. Não é. Se estão indo embora, o que Jesus vai fazer com o restante? Não, você não vai não, né? Jesus olha para a galera e fala, e aí? Alguém mais vai querer pegar o beco? Alguém mais vai querer ir? Aí Pedro diz assim, Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, qual que deveria ser a resposta de Jesus para Pedro? Amém, Pedro, ainda bem que você entendeu. Essa era a resposta. Jesus disse, pois é, Pedro, eu não escolhi vocês o número de 12, tem um no meio aí que é o capeta. O que você acha de uma mensagem dessa, irmãos? Fácil de ouvir, não? Vamos lá, vamos ver a figura de Jesus. Ele é o bom pastor, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência. Escute, queridos, o verdadeiro amor não é aquele que dá peito para a criança até os 18 anos. O verdadeiro amor tira ele do peito quando é necessário e fala, você precisa comer comida para crescer. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu estou mostrando o comportamento de Jesus, para que nós entendamos como que a igreja precisa crescer e amadurecer. Como é que nós precisamos avançar. Como é que nós precisamos entender os tempos, o que Deus quer fazer nesse tempo. 15, 21, acharam? Amém? Diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Irmãos, ele ignorou a mulher, irmãos. Para que fazer isso com a bichinha? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo, despede, pois ela vem clamando, gritando atrás de nós. Ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus ainda não fala com a mulher, mas Jesus respondeu aos discípulos, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com ela, não é da minha conta. Escuta, mas a mulher... Ela, porém, veio, irmãos, provavelmente ela deve ter ouvido o que Jesus disse. Ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me.
Ela está dizendo: Senhor, me ajuda. Vamos ver, irmãos, agora que ela está desesperada, adorando Ele, se Ele vai ser mais flexível. Então ele respondendo, disse: não é bom tirar os pães do filho e lançar para os cachorros. Irmão, a mulher acabou de adorar Ele. Pega leve, Jesus. Nós estamos falando do bom pastor, irmãos. Ninguém é maior em amor do que Ele. Ele disse: não é bom tirar os pães dos filhos e dar para os cachorros. Versículo 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela fala isso, Jesus diz assim: uau. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou. Irmão, essa não é uma prática nem um pouco comum para a igreja. Essa não é uma prática comum. E eu não estou falando que deve ser, preste atenção. Eu estou mostrando o comportamento de Jesus. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para o cachorro. Ela vem e adora, irmãos. Essa mulher, ela não se sente ofendida e vai embora. Irmãos, isso dava notícia no jornal. Isso dava um escândalo, dava ou não dava? O Facebook ia bombar. Essa mulher não sai ofendida e vai embora. Ela vive uma dimensão de fé e maturidade muito acima da ofensa. Ela está acima. Gente maduro, queridos, vive acima da ofensa. Gente maduro aprendeu a perdoar. Se aquela mulher fica ofendida, ela não recebe o milagre. Existem milagres que não acontecem na nossa vida devido ao nível de ofensa que nós temos. É isso. Por quê? Porque falta maturidade. Nós sabemos lidar com da Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, e sim. Irmãos, é importante a gente lembrar que Pedro era o futuro pastor da igreja. Pedro estava num projeto de ser o sucessor, assumir a igreja. Não se trata de ninguém que você está preparando para ser pastor da igreja desse jeito, Satanás. Isso não é a maneira de se tratar, irmãos. O que é isso, irmãos? O que Jesus está fazendo? Nós não vamos alcançar os povos não alcançados. Nós não vamos alcançar o Nordeste do Brasil, o Sul do Brasil, se nós não largarmos a chupeta. Nós não vamos alcançar as vidas lá fora, enquanto a gente está lá, não pegando na minha mão. É tempo de nós crescermos. É tempo de nós amadurecermos e entender. Eu tenho um chamado. Eu não dependo de uma ligação. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não sou responsável pela sua casa. Não sou. Não sou responsável pelos seus filhos. Eu sou responsável por te ensinar o que é certo. Você vive se você quiser. Eu não sou responsável pelo que você faz. Eu sou responsável pelo que eu te ensino. Eu não sou um radar anti-pecado, que quando você está comigo te impede de pecar. Não. Eu tenho minhas guerras, eu tenho minhas lutas contra o pecado. Eu não sou Deus. Alguém pode dizer amém, nem que seja para mim. Pastor, eu tinha discipulado. Pois é, arrancou a chupeta, irmão. Arrancou a chupeta. Agora não tem chupeta mais. É isso que nós precisamos amadurecer, crescer. Irmãos, abra em Mateus 26. Um pouquinho. Eu sei que muitos de vocês não estão gostando, mas eu preciso terminar.
Eu estava ministrando agora no Espírito Santo. Uma jovem chegou para mim e falou: eu já ouvi um monte de vezes aquela mensagem. Será que eu nasci de novo? Eu não nasci de novo, ela me disse. Eu já ouvi um monte de vezes, eu apanho todas as vezes. De onde o senhor tirou aquilo? Eu falei: da Bíblia. Pastor, mas isso é muito pesado. Eu falei: mas está na Bíblia, irmão. Olha, vamos lá. Mateus 26, versículo 48 e 49. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Irmãos, Judas tinha dado um código secreto para o pessoal do sacerdote: aquele que eu der um beijo a ele, pode prender. Quando Pedro olha para Jesus e diz: salve, mestre, e deu um beijo. Irmão, você lembra quando Jesus está na ceia? Falando de ceia, você lembra quando Jesus está na ceia? Ele falou que tinha um que traía ele. Sim ou não? Ele sabia quem era? Para quem foi que ele tratou melhor na ceia? Quem foi que ele tratou melhor na ceia? Quem foi que ele molhou o pãozinho e pôs na boca? Quem? Judas. O que me parece, eu não vou estabelecer uma doutrina não, tá? Mas pelo que me parece, no modelo de Jesus, um Judas se forma com beijo. E um Pedro se forma com confronto. De nada, irmãos. No modelo de Jesus, parece que Judas se forma com beijo. Já é contra beijo, pastor? Não. Eu estou falando de formação, irmãos. Não de carinho, de afeto. Estou falando de formação. Eu estou falando de propósito. Eu estou falando de avanço. Eu estou falando de entendimento. Eu estou falando de maturidade. Eu estou falando de pessoas que estão querendo viver o que Deus tem para a vida delas. Por pessoas que querem correr a sua carreira, seja aqui, seja na África, seja onde for. Eu quero cumprir o meu propósito. Estou falando disso que eu estou falando. Jesus tinha pouco tempo para formar a liderança. Ele tinha pouco tempo para ativar aqueles homens. Abre em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Acharam não? Efésios 2, versos 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Acharam? Vamos lá, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, olhe para mim, todos os ministérios não são importantes. Efésios 4:11 diz que ele deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestre. Os 5 ministérios não são importantes, mas o que é que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso? Edificados sobre o fundamento do apóstolo e do... Você já estudou os 5 ministérios, irmãos? Você sabe quais são os ministérios mais pesados? Sabe não? Vocês sabem quais são os ministérios mais grossos? Dedão destroncado. O apóstolo está aqui, ó. Ó o apóstolo. Esse é o dedo apostólico. Você sabe o que significa esse dedo? Tanto esse quanto o dedão do pé. Equilíbrio. Se você perder esse dedo, você não tem mais equilíbrio para pegar nada.
você perder esse dedo, você não tem mais apoio para pegar nada. Se você perder o dedão, você não tem equilíbrio para ficar de pé. O apostolado fala de equilíbrio. Eu não estou falando de título, eu estou falando do ministério, do exercício apostólico. Ele é o equilíbrio. Quando você fala de equilíbrio, não subestimando a inteligência de vocês, é para que nada fica pendendo nem para um lado, nem para o outro. Uma igreja que não tem uma visão apostólica, ela é desequilibrada. Uma igreja que não tem uma visão apostólica, ela é desequilibrada. Qual que é o dedo do profeta? Alguém sabe? Não? Mostra para mim, irmão. Obrigado, Thelma. Esse é o dedão. Para que serve esse dedo, irmãos? Esse dedo, como é que ele chama? O apóstolo equilibra. O profeta indica. E Paulo está dizendo, vocês estão sendo edificados sobre o fundamento do apóstolo, que traz o equilíbrio, e do profeta que indica o caminho. Não está anulando o ministério evangelístico, não está anulando o ministério pastoral, não está anulando o ministério de mestre. Por quê? Porque o evangelista alcança, o pastor cura, o mestre equipa, o profeta identifica e o apóstolo envia. Olhe para mim. O evangelista está aqui. É onde ele vai mais longe. O evangelista alcança. O evangelista vem, pega, traz. O pastor vai e cura as feridas. O mestre equipa. O apóstolo, o profeta identifica. E o apóstolo envia. Deixa eu separar os 5 ministérios em 2 grupos. Evangelista, mestre, pastor. Evangelista, pastor e mestre. E apóstolo e profeta. Esses três. Evangelista, mestre, pastor ou pastor e mestre. Ele lida com o teu passado. Ele lida com o teu passado. O evangelista te tira da onde você estava. O pastor te cura. É uma ferramenta de cura do passado. O mestre traz um equipamento, te libertando do entendimento do passado e trazendo fundamento. Aí mudou, irmãos, aí já não tem mais passado. Aí não tem mais passado. Quando você caiu na mão do profeta, não tem mais passado. Porque se você tentar conversar com o profeta, o mesmo assunto, 2 vezes, ele não dá conta. Ah não, você já falou isso para mim. Não, de novo não. Ah não, você não vai falar isso para mim de novo não, cara. De novo nessa? Fazendo isso tudo de novo? Por quê, irmão? Porque o profeta, ele está olhando lá para frente. Porque tem gente que roda e cai na mesma pereba. Roda e para na mesma. Não, foi com meu pai, foi com a minha mãe, foi com a minha bisavó, foi com não sei o quê. Aí vai sair, você dá uma garibada e vai. Aí passa um tempo, minha mãe, não sei o quê. Ei, o tempo está passando, cara. O tempo está passando, é hora de largar a chupeta e pegar a espada. Às vezes o que você precisa mais não é do ministério pastoral. O que você está precisando é do ministério profeta. Alguém para pôr o dedão na tua cara e dizer, pega o beco, meu filho. Chega de chupeta, chega de peito, é hora de você correr a sua carreira. Ei, olhe para mim. Eu sei. Você sabe por que Jesus não se preocupou quando alguém quis ir embora? Porque ele não estava numa mentalidade pastoral. Ele estava numa mentalidade apostólica. Ele é o bom pastor, sim ou não? Quando você olha, tem vários textos que eu não coloquei. Eu não coloquei o jovem rico aqui, irmãos. Dá para melhorar aquele jovem ou não dá? Dá ou não dá? Dá para fazer um discipulado com aquele camarada e tratar dele com o tempo? Eu acho que dá, irmão. Eu tentaria. Chega aí, mano.
Eu falei pesado demais com você, não precisa vender tudo não. Deixa para lá, esquece esse assunto. Vamos andar junto e deixa Deus fazer a obra. Olha que linguagem bonita, irmãos. É assim que a gente faz ou não é? Esse é o modelo padrão, modelo FIFA, irmãos. Irmão, não precisa largar nada. Se largar nada. Claro que nós estamos falando de um judeu, ok, e tal. Irmão, dá para melhorar. Põe aquele cara, se Jesus deu conta de colocar Pedro para andar com ele, não dá para colocar aquele camarada para andar junto. Vem comigo, cara, vamos andando junto. A obra vai acontecer na tua vida, Deus vai fazer, aleluia. Jesus o amou, ele se apaixonou, falou, cara, você é demais. Só está faltando uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem me seguir. Por que Jesus não abaixa o nível, irmãos? É como se Jesus estivesse dizendo, eu tenho pouco tempo. Eu amo a multidão, eu alimento a multidão, eu curo a multidão, eu cuido dela, mas eu preciso cumprir o propósito. Eu preciso cumprir o propósito. Eu preciso cumprir o propósito. Eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso acordar, irmãos, e entender que é muito mais do que ficar chupando chupeta. Nós precisamos de uma igreja que seja mãe. Sim, a igreja, ela é mãe por natureza. Por quê? Porque a mãe é que vai socorrer o bebê. O que não pode acontecer? É ter uma igreja só de bebê, irmãos. Só de bebê. Só de bebê. Só tem bebê. O problema não é a igreja ser mãe, o problema é a igreja nunca conhecer a figura do Pai, a figura de Cristo, a figura daquele. Irmãos, você sabe qual é a conversa de Deus? Você sabe o que Deus falou um dia para Abraão? Só para nós aqui. Assim que Davi morre, dá licença, Leonel. Deus abaixou a cabeça no ouvido de Salomão e falou para ele, seja homem. Falou ou não falou, Léo? Sabe o que Deus está dizendo? Seja moleque, não, cara. Seja homem. Teu pai pecou, mas ele era homem. Tenha postura. Assuma a responsabilidade. Assuma aquilo que Deus tem para a sua vida. Paulo diz, quando eu era menino, me comportava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino. Nós precisamos saber, irmãos, se nós vamos ficar dando chupeta ou se nós vamos destravar. É isso que nós precisamos entender o que eu estou querendo. Eu estou querendo alguém que vai lamber as minhas feridas, ou eu estou querendo alguém que vai me empurrar para o propósito. Uma igreja madura, uma igreja que avança. Uma igreja que entendeu o id do Senhor. Eu não posso ficar a vida inteira, irmãos, com lenga-lenga. Eu não posso passar a minha vida inteira mudando de igreja. Eu não posso passar a vida inteira procurando um próximo cão para lamber minhas feridas. Vou dar uma lambidinha aqui. Não, cara. É hora de nós avançarmos. É hora de nós entendermos que o pecado não é para fazer parte da nossa vida. E que discipulador não é droga de ninguém, irmãos. E que discipulador não é Deus. Ele é um indicador, ele é uma ferramenta de Deus. Mas é você e eu que decidimos seguir em frente. Irmão, se você não quer, nem Deus não faz, não sou eu não. É isso que nós precisamos entender. Mas aí fica na figura da mãe, irmãos. Não avança, não desenvolve, não destrava. Nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos ter atitude correspondente
ao tempo que nós temos diante do Senhor. Eu não fui para a igreja, ninguém me ligou. Sério? Você não sabe o caminho da igreja, não? Ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa igreja não tem amor. Olha o amor de Jesus, irmãos. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para o cachorro. Eu não estou falando que ele não amava. Ele ama e amou como nunca ninguém amou. Ele é a manifestação, a encarnação do amor do Pai. Não há ninguém que nos ame mais do que Jesus. E que amor maravilhoso, irmãos. Eu sou louco por esse amor. Mas é um amor que nos faz crescer. É um amor que nos estica. Irmãos, eu encontro um monte de gente, eu não posso nem falar isso que eu vou falar aqui agora. Eu encontro um monte de gente dizendo, uau, Luiz Hermínio é o cara, mano. É mesmo, ele é. Prega demais. Tem uma unção assim, sobrenatural. Vai andar com ele. Espera uma ligação dele. Espera a ligação dele. Pergunta para os pastores dele, irmão. Eu não poderia nem estar falando isso, irmão. Meu sonho é andar com ele. Vai andar, irmão. Muda para Itajaí. Sabe o que é bom, irmão? Bom é a horta do vizinho. Bom é o marido da vizinha. Boa é a mulher do vizinho. Por quê? Porque nós sempre estamos valorizando o que não temos. Estamos depreciando o que temos. É assim que nós estamos fazendo. Tudo que nós não temos é bom, irmão. Qual é o carro que é bom? O que você tem? É nada. Bom é aquele que saiu agora. Presta atenção, queridos. Presta atenção. É tempo de nós crescermos. É tempo de nós avançarmos. Escute, olhe para mim, olhe para mim. Eu não consigo mais ficar aqui todos os dias. Eu não consigo. Eu tenho que ir. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir. Eu tenho que voltar. Eu vou, mas eu volto. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque se você está com a chupeta em mim, eu estou te desmamando hoje. Ó, zerou. Escute, irmãos. O discipulado é importante, ser acompanhado é importante. Eu preciso disso. Quando eu falo eu, não é porque eu sou melhor que ninguém, eu estou falando como pastor da igreja. Eu preciso disso. Eu estava lá no Espírito Santo ontem, quando o meu pastor me mandou um áudio. Como é que você está? Está bem? Precisando de alguma coisa? Como é que está? Tal. Eu tenho isso, irmãos. Todos nós precisamos. Só que nós precisamos ter uma postura correspondente ao nível que nós estamos vivendo, ao que Deus quer fazer. Ao que Deus quer fazer. Escute, olhe para mim. Deixa eu te falar mais sério do que eu tenho falado. Já que eu pisei na fogueira, olhe para mim. Eu não vou impedir ninguém de ir embora. Não vou. Eu não vou pedir para ninguém ficar. Não vou. A benção, te abençoe. Só que recuar, nunca mais. O senhor não ama, pastor? Eu amo tanto que eu te deixo ir. Não seguro ninguém. É igual o super-homem daqui para frente, meu filho, para o alto e avante. Você leu o livro que eu escrevi? Mais fácil ler o do Luiz Hermínio, né? Nós estamos sempre valorizando o que não temos, irmãos.
Você está entendendo? É tempo de nós crescermos, amadurecermos. Eu tenho uma equipe pastoral, eu tenho pastores, eu tenho gente aqui muito preciosa. Gente que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, outros estão mais atrás, outros estão do lado. Uma equipe. Escute, eu não fico dando chupeta para ninguém não, irmãos. Não fico. O Cleiton é um dos que está mais perto, vai me buscar no aeroporto, não vai me buscar no aeroporto, chega atrasado e ainda toma rala. Vai me buscar, fazer um favor para mim, com o carro dele. E às vezes não é nem que ele chegou atrasado, ele planejou algo e eu planejei outro. Na cabeça dele, e toma rala. Mas sabe por que aguenta? Porque ele não está pensando, estou fazendo um favor. Está dizendo, estou reconhecendo isso daqui. O que eu quero dizer, queridos, que nós recebemos uma palavra anos atrás. Que essa é uma igreja, seria um útero ministerial. Você sabe o que eu quero para a sua vida? Eu não quero que você fique aqui a vida inteira. Aqui não, que a gente só vai ficar hoje. No lugar que a gente vai. Eu não quero que você fique a vida inteira. Eu quero que você corra a sua carreira. Eu quero que você corra o seu chamado. Seja interno, seja externo, seja na cidade, seja na região, seja no estado, seja nas nações, seja o que for. Não tem problema, irmãos. Eu estou aqui para isso. Na hora que o profeta identificar, o apostólico vai enviar, irmão. Nós precisamos ter equilíbrio. Saber quem é que precisa de um abraço e dar um abraço. Como a Edileuza falou, um abraço cura. E isso é verdade, irmãos. Um abraço é curador. Nós devemos nos amar. Nós precisamos ser uma comunidade que ama. Mas que o nosso amor não seja só em palavras, mas em atitudes, comportamental. O amor é uma das características do reino. O amor, amar, partilhar a comida, fazer o que tem que fazer, dar um abraço, chorar com o que chora. Mas tem hora que a gente precisa do empurrãozinho. Tem hora que a gente precisa avançar. Irmão, eu tive gente que lá atrás foi embora, sabe por quê? Porque a igreja cresceu. Lá atrás, agora não, agora ela diminuiu. Lá atrás, quando ela cresceu. Não, a igreja não é mais daquele jeito, quando a gente tinha um grupinho nosso, irmão. Pelo amor de Deus, fica lá com um grupinho. O amor é incondicional, mas o andar junto é proposital. O andar junto é proposital. Eu quero que você cresça. Entre lá no YouTube e pegue as últimas 10 mensagens que eu preguei. Essa eu não terminei ainda para não falar sobre oração, vou falar agora. Você vai ver que as 10 mensagens que você vai ouvir está falando sobre oração. Vida com Deus. Vida com a palavra. Você tem ouvido eu falar, cuide da sua família, cuide da sua casa. Preste atenção, irmãos. Eu não quero nada de vocês. Eu só quero que vocês amem Jesus acima de todas as coisas. Eu não quero nada, cara. Nada, não quero nada. Para mim não. Eu só quero que vocês amem Jesus sobre todas as coisas. Ele é digno de toda a honra. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu o nosso lugar. Ele é digno, Ele é santo de nós o adorarmos, de nós o exaltarmos. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ele é digno. Nós estamos aqui por causa dEle. Por causa dEle. Agora é tempo de nós crescermos. É tempo de nós avançarmos. Não esqueça, o apostólico é o equilíbrio. Aonde não se tem uma visão apostólica, não se tem equilíbrio. Aonde não se tem o profético. É na igreja de Antioquia que tinha o quê, Léo? Na igreja de Antioquia, profetas e mestres? Era profetas e mestres, né? O mestre equipa. O mestre é para trazer os fundamentos da palavra. Irmãos, para mim discipulado é isso. Para mim discipulado não é fazer pode, não pode. Tem gente que pensa que discipulado, deixa eu ver se eu posso. Não, irmão, isso não é discipulado não. Isso é relacionamento de bebê. É. Já viu uma mãe com bebê? Não pode. Não pode. Irmão, tem gente que está querendo isso. Irmão, você não acha que está grandinho demais não? Nunca mais ninguém falou que eu não posso.
Você pode tudo que você quiser. E você não pode nada que você não quer. Pastor, eu estou afim de sair daqui e tomar uma pinga. Sai, irmão, toma. Só não me chama. Você pode fazer o que você quiser. Ninguém me falou, pastor, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, nós temos uma consciência espiritual. Eu não dependo do pecado. Eu não dependo disso, irmãos. Eu quero viver em santidade ao meu Senhor. Eu quero amar Ele acima de todas as coisas. Eu quero cuidar da minha casa. Eu quero amar minha esposa, minha filha. Eu quero isso, irmãos. Eu quero poder ser um canal de bênção para a sua vida. Irmãos, está tendo essa reforma lá, nego trabalhando até 1, 2 horas da manhã. Eu só passo lá uma vez ou outra na semana, só dou uma olhada assim. Tá legal. Eu deixei um cartão de crédito na mão do Cleiton umas 30 vezes por dia. Chega mensagem para mim dizendo que ele gastou. Falei, Jesus, está na hora de eu tomar o cartão desse menino. Mas tem gente que está fazendo. O que o pastor está fazendo? Está em casa, está orando. Alguém trabalha, irmão. Alguém trabalha, alguém busca recurso. E recurso está vindo. Deus está fazendo. Deus está fazendo, Deus está fazendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. Tem alguém sobre você, é muito importante isso. Tem alguém para você ouvir. Mas que aquilo que você aprendeu, você não precisa ouvir novamente. Que aquilo que você sabe que é certo, não precisa ninguém estar te falando novamente. Sabe, pastor, hoje eu não fui porque eu estava desanimado. Vai adiantar ficar desanimado, irmão? Se for, você me avisa. A gente desanima junto. Sabe, pastor, assim, eu estou desanimado. Irmão, resolve. Desanimar resolve umas vendas lá, Marcelo? Dá para vender um imóvel lá de 10 milhões se desanimar? Só dá para vender se animar, né, Marcelo? Mas muito. Escute, queridos. Existem homens e mulheres que já entenderam que não tem retrovisor, que não tem para onde olhar, que não tem para onde ir. Eu só tenho o Senhor. Eu quero seguir, eu quero avançar, eu não tenho caminho de volta. Eu não quero uma igreja só que me abrace, eu quero uma igreja que me empurre. Eu quero crescer, irmãos, eu quero avançar. Eu quero que isso aconteça com essa igreja. Era isso que eu queria que nós ouvíssemos nessa noite. A mentalidade de uma igreja atual, a figura de uma mulher. E perdão que eu vou falar, perdão. Entenda, aí nós temos um monte de gente afeminado. Perdão. Porque filho que só tem referência de mãe e não tem referência de pai, ele tende a ficar afeminado. Porque a mãe dá peito, mas pai dá formação. Porque mãe dá peito, pai dá caráter. Esse é o fundamento do pai. Sexo, se nasce definido, homem e mulher se forma. Ninguém nasce homem, irmão, nasce macho. Homem se forma. Mulher não nasce mulher, nasce fêmea. Mulher forma. Se você pegar o Davi e perguntar para ele com quem que ele quer casar, ele fala que quer casar com a mãe dele. Quantos anos ele tem? Menino com 8 anos pensa em casamento, irmão. Quer casar com a mulher igual a mãe. Sabe que é isso? Isso é referência, isso é padrão. Mas se tivesse uma mulher, tinha que querer casar com ele. Esse é o padrão. Escute, quando a minha filha se tornou moça, não foi eu que fui cuidar dela não, irmão. Não lido com esse negócio não. Eu não lido com isso, quem lidou foi a mamãe. Tem coisa na vida do Felipe e do Davi, quem vai lidar é o Leonel, não é de Leusa. Isso é homem, mas você ensinar a ser homem. A igreja precisa ter o ambiente materno dela. Socorrer,
abraçar, amar. Mas a igreja precisa ter o cabeça, que é Cristo. Que já falou para os seus discípulos: quem não tomar a sua cruz e seguir, quem não deixar papai e mamãe, disse ou não disse? Esse é o bom pastor, irmãos. E ele é o bom pastor mesmo. Você está entendendo isso? Se um dia você sonha para o ministério, deixa eu te falar, você vai entrar naquilo que tem de mais nobre. Eu preguei 4 vezes, estou pregando a 5ª, e não é porque eu não tenho ninguém para pregar não, é que eu queria pregar o último dia aqui, e vou pregar o primeiro domingo lá. Escute isso. Não é que eu não tinha quem pregasse não, é porque para mim isso não é cansaço. Daqui a pouco eu vou para casa dormir, eu descanso, está resolvido, irmão. Mas eu quero que vocês tenham um entendimento, eu quero que nós entendamos, tenhamos a mentalidade de uma igreja mãe. Uma igreja que é mãe, que dá peito, que cuida, que visita, que acompanha o órfão, a viúva, que dá comida para os moradores de rua. Esse é o papel da igreja mãe. É a mãe da assistência. Mas o pai da formação. O pai da formação. Quem é que sabia cozinhar na casa de Isaac? Isaac, né? Jacó, Esaú? Era Isaac? Quem é que sabia cozinhar lá? Esaú ou Jacó? Hã? Era Esaú que sabia cozinhar? Ele está falando que é Esaú. Quem sabia cozinhar lá? Hã? Fazia caça, mas fala assim, mas quem cozinhava, quem vivia dentro de casa? Quem fazia lentilha assim, essas coisas? Não, churrasco eu também faço, irmão. E gosto, se for fazer um hoje, bebida não, mas se tiver um churrasco ainda hoje, eu topo. Por quê? Eu não sou contra, presta atenção, irmãos. Eu não estou falando de ser machista ou feminista, não. Homem que é homem lava louça, irmão. Aí as mulheres felizes agora. O Marcelo, sempre que eu estou na casa dele, está ajudando, irmãos. Não tem nada de errado não, você não vira mulher para lavar louça não. Pode lavar que você vai ver que não vira não. Eu não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando de postura, de comportamento, não é de ajudar a mulher não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma igreja que assiste, que dá peito, que acompanha, que ajuda. Mas uma igreja que amadurece os seus filhos. Uma igreja que faz os filhos crescerem. Você está entendendo? Vocês ficaram quanto tempo lá em Registro? 4 anos e meio. Pergunta quem ligou mais. Como é que a gente se falava? Quem ligou mais? Quem ligou mais? Foi eu ou você, Cleita? Eu ia ficar assustado se ele falasse que foi eu. É errado eu ligar? Não, irmãos. Devemos ligar. Só que se eu não te ligar, me liga. Maturidade, irmãos, vamos crescer, vamos avançar. Tem vidas aí fora precisando da gente. Tem casamentos precisando de você. Tem moradores de rua precisando de comida, irmãos. Tem ministérios que estão dentro de você que precisa ser avivado, ser ativado, irmãos. Vamos ser uma igreja apostólica. Está entendendo a questão apostólica que eu falei, irmãos? Uma igreja que tem equilíbrio. Irmãos, uma igreja que tem pastoreamento. Uma igreja que vai ganhar pessoas, que vai cuidar de pessoas, que vai treinar. Irmãos, já imaginou uma escola treinando pessoas, equipando pessoas, irmãos? Que coisa maravilhosa, irmãos. Você já imaginou uma igreja enviando 10 missionários todo ano, irmãos? Pelo menos 10, seja para o Brasil, seja para fora. Irmãos, a igreja que eu estava ministrando, eles são 5 igrejas. O pastor da igreja principal, ele deixou de ter salário, de Deus, para abrir 5 igrejas na África. Mostrando as fotos, irmãos. Ontem ele estava mostrando as fotos que teve batismo lá na África. Irmãos, ele é aposentado, ele não tem salário. Eu fiz assim. Há 6 meses atrás, ele deu o carro dele, irmãos.
Ficou 6 meses andando a pé. Eu fiquei sabendo de um pastor, irmãos, que deu um carro. Fiquei sabendo de um pastor que deu um carro. O irmão da igreja falou para ele: pastor do céu, o senhor teve coragem de fazer isso? Meu Deus, o senhor deu o carro. O pastor olhou para o irmão e falou: pois é, irmãos, Deus pediu o meu para não pedir o seu. Onde ele estava todo feliz, mostrando o celular para mim. Todos sendo batizados, irmãos. Tem gente sério nessa nação, cara. Nem todo mundo é picareta, não. Nem todo mundo está atrás de coisa, não, irmão. Tem gente séria morrendo pelo evangelho. Deixa Deus te levantar para ser uma pessoa séria, comprometida com o reino. Pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, que prega para a vizinha, que lida com o outro, mas que cresce, irmãos, não para mais em rosco, não. No meio da malandragem tem um ditado assim, irmãos: quem passa a noite com morcego acorda de cabeça para baixo. Para de andar com morcego. Vamos crescer. Os músicos podem vir, por favor. Vai dar 9 horas, nós vamos encerrar. Eu falei que eu não ia longe. Cresça, cara. Vocês têm tudo para vocês crescerem. Vocês têm chamado, velho. Vocês têm pastor, vocês têm discipulador, mas vocês sabem o que tem que fazer. Não é por regra, é por consciência, cara. Enquanto nós tivermos uma igreja, irmãos, que só pensa em receber, e é de Deus receber, Jesus nos abençoou, amém? É isso que nós temos que pregar, tudo que Ele fez na cruz é nosso. Mas eu não sou só apenas um receptor, eu sou um doador. Você não é apenas, irmão, nós não podemos ser o mar morto que só recebe, nós precisamos receber e liberar, receber e liberar, receber e liberar. Discipular é de Deus, irmãos. Acompanhar pessoas é de Deus. Tornar-se dependente de discipulado, não. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus, eu quero crer no meu coração que você entendeu essa palavra. Não há mágoa, não há ofensa, em nome de Jesus, não, irmãos. Não há. Não há. Mas é bom ver uma igreja crescendo. E quando uma igreja ela só tem mentalidade de mãe, ela acha que crescimento é números. Ou melhor, ela acha que crescimento é só números. Você tem... Quem tem mais de 2 filhos aqui? Tem mais de 2 filhos? Wagner tem. Você espera que eles casem um dia, Wagner? Você espera que eles casem um dia, Dileuza? O sentimento é o quê, Dileuza? Não. O sentimento, se eu pudesse, é assim, eu ia lá no cartório e registrava a Esther no meu nome, não vai casar nunca, irmãos. Eu fiz uma proposta para ele esses dias, com 28 anos você pode começar a namorar. Pelo menos eu dei uma data, eu não tinha nenhum, irmão. Eu estou falando que pelo sentimento de pai, de mãe, o que é? Fica aqui. Vamos fazer um puxadinho aqui. Mas você quis viver um puxadinho com a tua mulher na casa da mãe dela? Você sabe qual é o sonho de um pastor com uma visão apostólica? Não é que todo mundo fique em casa, irmãos. É que cresça, casa e vá seguir a sua vida. De vez em quando vem aqui, almoça, janta, passa uns dias, não é? Não é assim? A Marli não vem final do ano? Vem, passa um mês aqui, pronto, Marli, já deu, vai embora, tchau. Pega o beco, minha filha, vai cuidar dos índios. É assim, irmãos, é assim. Mas não, parece que a visão de mãe, quanto mais tem, só mais, não libera ninguém, irmão, não libera ninguém. Escute, onde não se tem uma visão apostólica, vai se gerar só problemas internos. Quando a igreja
Quando a igreja de Atos, presta atenção, quando a igreja de Atos, talvez, eu não posso afirmar isso, pensou em ficar todo mundo juntinho, estava todo mundo reunido, Deus falou, está na hora da gente espalhar isso daí. E veio uma perseguição e cada um foi para um lado. E o evangelho expandiu. Escute, você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Nós temos um chamado. Eu não sei qual é. Eu não estou falando que todo mundo tem que pregar no povo. Mas você tem um chamado. Se entregue a Ele. Se renda a Ele. Decida correr a sua carreira. Amém. Feche teus olhos. Pastor, como é que a gente ora agora? Eu não sei. Diga, Senhor, me faça crescer. Eu quero conhecer a paternidade de Deus. Eu quero amadurecer. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Diga para Ele, eu quero conhecer o meu propósito. Eu quero avançar. Eu quero amadurecer. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Pai. Pega as tuas mãos aos céus, vamos declarar esse nome. Vamos declarar o nome dele. Isso. Oh! Diga o nome dele. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz, e ela tem o poder para transformar as nossas vidas. Senhor, se alguém entrou nessa noite enfermo, doente, nós ordenamos que toda dor vá embora, toda doença desapareça agora, toda tristeza, toda angústia, toda opressão, seja qual for a simplicidade ou a gravidade da doença, nós ordenamos: saia do nosso meio, saia das nossas vidas em nome de Jesus. O povo sarado, curado, liberto. Não há enfermidade sobre as nossas vidas, não há doença sobre as nossas vidas, não há tristeza sobre as nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu oro abençoando o teu povo, eu oro abençoando a tua igreja, Pai, pelo poder de Jesus Cristo. Uma semana poderosa de milagres, de avanço, de conquista, de respostas sobrenaturais, Pai. Eu te louvo, Senhor, por cada uma dessas ovelhas. Eu te louvo por cada lar representado, por cada família. Vamos aplaudir a Jesus. Oh!